Olá, meus queridos alunos, espero que estejam todos bem. Neste primeiro vídeo de aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre o feudalismo, tá? Um sistema econômico vivido aí na Europa durante a Idade Média. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre como o Império Romano caiu, né? Como ele deixou de existir em 476 d.C. e como que nasce aí o feudalismo, esse novo sistema econômico, cultural e social também. A vida das pessoas vai mudar de forma total, né? Com a aplicação aí dessa nova forma econômica de vida, tá bom? Então, primeiramente, a gente só vai lembrar aqui rapidinho como que era o Império Romano, né? O tamanho que ele tinha, os locais onde ele ocupava. Então, nós temos aqui toda essa região que está em lilás foi de domínio dos romanos durante um bom tempo, tá? Eles começaram como uma pequena cidade aqui em Roma, que ficou sendo a capital do Império, e depois eles foram conquistando todos esses povos aqui que a gente vê em lilás, né? Aqui no meio a gente tem o Mar Mediterrâneo, não, que era o maior centro comercial aí deste período do Império Romano. E nós temos aqui no cantinho, aqui já está referenciado a Espanha, mas aqui na beiradinha a gente tem Portugal, que foi o país que colonizou o que hoje é o Brasil, né? O nosso país. Então, nós temos influências na nossa cultura até hoje do Império Romano devido à vinda desse pessoal para cá. Até a língua que a gente fala aqui no Brasil, que é o português do Brasil, é uma influência aqui da existência do Império Romano, né? Que a língua que eles falavam lá era o latim, que vai dar origem ao português de Portugal e que posteriormente dá origem ao português do Brasil. Nossa língua, então, ela é uma língua neolatina, né? Ela é baseada no latim. Isso é o quê? Consequência da existência do Império Romano. Então, o Império Romano, ele entra em decadência, né? Ele vivia um sistema econômico que era baseado na escravidão e na conquista de terras através do exército. E quando a conquista de terras começa a ter um problema aí, né, de conquistar novos locais, né? Eles têm aí uma falha no sistema econômico, porque eles não conseguem mais escravos, eles não conseguem mais cobrar impostos de mais pessoas, e isso vai trazer uma crise econômica do início aí ao fim do Império Romano. Para complementar, o Império Romano, ele vai ser invadido posteriormente, né, pelos povos que eles chamavam de bárbaros. Mas, na verdade, esses povos, eles eram os germanos, né, que acabam invadindo aí a parte ocidental do Império Romano. Por que só a parte ocidental? Tentando evitar aí a crise do Império Romano, o imperador decidiu dividir o Império Romano no meio. Onde eu estou passando aí o apontador, é onde eles dividem aí o império na tentativa de mantê-lo em pé, dividido em duas partes. Uma com a capital em Roma e outra com a capital em Constantinopla. Então, nós temos o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Né? Então, o que vai acontecer? Mesmo com essas tentativas, né, de não deixar de existir, né, de contornar a crise econômica e manter-se em pé aí funcionando, o Império Romano não pôde segurar durante muito tempo. E aí acaba que esses povos aqui, ó, visigodos, burgúndios, vândalos, ostrogodos, francos, eles que moravam aqui nessa parte de cima, que era chamada de Germânia, né? Ela era habitada por vários povos distintos, que são esses daqui. Vendo o enfraquecimento das fronteiras do Império Romano do Ocidente, eles acabam invadindo todo esse território, dividindo as terras entre si e transformando esse espaço aí que era um império em vários reinos diferentes, em várias posses de terras aí divididas na mão dos donos dessas terras, né, chamados senhores feudais. Então, esse processo aí é o que vai trazer que é a origem do nascimento do feudalismo neste território, tá? Então, o feudalismo, ele é uma junção de culturas, né? Ele é uma junção da cultura romana
com a cultura germana. Do lado romano, a gente tem as contribuições que são a vila romana e o colonato, né? Senhores romanos abandonaram as cidades e foram para os seus latifúndios do campo. Por quê? Eles saem das cidades porque a cidade não tem comida suficiente, a cidade não tem localidade, né, locais bons para se viver mais, tem uma crise ali de comida, uma crise sanitária. Então eles vão para o campo, que a vida lá pelo menos eles teriam comidas, né? E viveriam afastados aí desse processo de crise, de muita violência e tal. E o colonato, que muitas pessoas foram buscar proteção e trabalho nas terras dos grandes senhores. Para utilizar essa terra, deveriam ceder metade do que produziam ao proprietário. Então, isso era uma prática de Roma, a vila romana e o colonato, que são parte também desse novo sistema feudal que vai surgir. Do lado dos germanos, as contribuições são: os povos germanos, eles eram uma sociedade agropastoril, ou seja, a prática deles era de agropecuária e pastoreio de animais, né? Então, a vida deles era baseada nisto, né? Ao contrário de Roma, né? Eles não viviam em centros urbanos, eles não tinham uma língua escrita. Então, a atividade deles basicamente era agricultura e pastoreio. O comitatus também era uma prática dos germanos, né? O que seria isso? Guerreiros juravam defender seu chefe, este os equipava. Então, o comitatus é uma fidelidade daqueles guerreiros a seu chefe, né? Independente do que era decidido, no respeito à hierarquia ali da militar. Né, tudo aquilo que o chefe mandava, a galera fazia, né, respeitava, e isso era uma prática muito presente na cultura germana. E o benefício, recompensa que os chefes militares davam aos seus guerreiros após obterem alguma conquista. Então, se eles estavam no processo de conquista de uma nova terra, se eles vencessem, aquelas terras seriam divididas entre os guerreiros que mais se destacaram naquele processo de conquista daquela guerra. Então, unindo a vila romana, o colonato, a atividade agropastoril, o comitatus e o benefício, eu dou origem ao feudalismo. Beleza? Deu para entender, gente? A junção das duas culturas aí é que faz nascer esse sistema feudal, tá? E o que era o sistema feudal? Então, ele teve o seu auge entre os séculos 9 e os séculos 11, que se baseava em enfraquecimento do poder central. O que significa isso? Antes, o poder estava centralizado na mão do rei. Era o rei quem decidia tudo para todos os seus súditos. Com o feudalismo, esse poder ele se dividiu na mão dos senhores feudais. Quem eram os senhores feudais? Os donos das terras. Né? Eles tinham enormes porções de terras, enormes pessoas trabalhando para eles dentro daquelas terras, e quem decidia a política, a economia, a cultura daquela localidade específica era o senhor feudal. Então é a descentralização do poder. O poder que antes estava na mão do rei passa para a mão dos senhores feudais. O rei deixou de existir? Não, mas ele era representativo, tá? O poder mesmo político e tal estava na mão dos donos das terras. Laços de dependência pessoal. Assim como o senhor feudal dependia dos trabalhadores das terras dele, para ele ter alimento, para ele ter poder, né? E tal, os trabalhadores dependiam daquelas terras para sobreviver. Então, era uma dependência ali um do outro, tá bom? Economia de base agrícola e de subsistência. A gente já viu, né, que uma das características aí que vieram dos germanos é o sistema agropastoril. Então, era baseado na agricultura, no plantio, na colheita e na criação de animais. E era uma economia de subsistência. O que significa a palavra subsistência? Quer dizer que eles produziam tudo aquilo que eles precisavam consumir. Então, não havia aí uma moeda, um comércio nessa época, uma vendinha, um armazém, né? O máximo que acontecia aí com frequência de comércio eram as trocas. Algum feudo produz alguma coisa que o meu feudo não tem, eu vou lá trocar. Mas em sua grande maioria, eles produziam tudo que consumiam. E a consolidação da Igreja Católica, né? Que foi uma das fundações mais importantes do feudalismo. A gente vai ver daqui a pouco o porquê. Que ela tinha o poder político, religioso e econômico
cultural e educacional também, tá? As primeiras universidades que surgiram no mundo, né, elas eram de poder da Igreja Católica, tá bom? Como que se organizava a economia nessa localidade? Você tinha uma imensa propriedade de terra que era governada por um senhor feudal. O senhor feudal é aquele que é o dono da terra. Baseada na agricultura, quem tinha terra tinha poder. Terra era a fonte de riqueza naquela época. Se você não tem terras, você é um servo, tá? A economia é amonetária, como eu já disse, sem dinheiro, e de subsistência produz tudo aquilo que consome. O feudo, que era essa grande propriedade de terra, ele era dividido em manso senhorial, manso servil e terras comunais, tá? O manso senhorial era onde ficava o castelo, né? As terras exclusivas do senhor feudal. Todo mundo que trabalhava nessas terras era única e exclusivamente para manter o senhor feudal. O manso servil, que era onde os servos trabalhavam. O manso servil era como se o senhor feudal cedesse um pedaço de terra para você. Você plantava, morava ali, mas mais da metade da sua produção ia para as mãos dele através de impostos que você pagava. Então, você produziu 10 quilos de batata, geralmente por volta de 50% a 60% aí ficava na mão do dono da terra, tá bom? E tinha as terras comunais, que eram as florestas, que todos poderiam utilizar, tá? Este aí, gente, é um exemplo de feudo. Então, a gente vê aqui, ó, o castelo onde morava o senhor feudal, né? Um grande castelo, né? O manso senhorial, tinha gente que trabalhava, plantava, colhia aqui, e era tudo enviado para o senhor feudal. Então, essas pessoas que trabalhavam aqui, elas recebiam no máximo o básico para sobrevivência, né? Que é comida e um local para dormir. Você tem aqui o manso servil, né? O senhor feudal, ele empresta aquela porção de terra para você viver e plantar, mas ele te cobra um alto custo, né? Altos impostos para você continuar vivendo aqui dentro. Nós temos também presente dentro dos feudos, gente, a igreja. A maioria dos feudos tinha uma igreja dentro do seu território. Por quê? Como eu já disse, a igreja era uma das instituições mais importantes no período feudal. Então, a presença da religião na vida de todo mundo era obrigatória, tá bom? Aqui nós temos o manso comunal, que são as florestas, né? Onde que o pessoal buscava lenha, ervas para para fazer remédio, né? Medicinais, onde passeavam, né? Então, era uma terra que era comunal, todo mundo poderia utilizar, inclusive para plantar alguma coisa também, tá? Então, esse, gente, é um exemplo de feudo, é mais ou menos como funcionava a estrutura dessas grandes porções de terras naquele período.